Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 6 do livro de Zacarias, a oitava e a última visão daquela noite. Foram 8 visões numa só noite, ele ficou extenuado com as visões. Estamos vendo o 16º livro, Zacarias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais podemos dividir em profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores se constituem de 12 livros e 67 capítulos, 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. É muito fácil de você fazer uma leitura de todo ele de uma vez só. É muito bom, a leitura é proveitosa, mas tem que estudar e tem que agregar conteúdo junto e bibliografias para estar aprendendo cada vez mais. Nós estamos aí para te ajudar nesse aspecto. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estamos juntos a partir de agora com esse vídeo que nós estamos vendo do capítulo 6, ao qual nós pedimos que você abra sua Bíblia previamente para você fazer uma leitura prévia. Aproveita aí e inscreva-se no nosso canal. Clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento das nossas postagens todo dia. A gente está aqui com um vídeo novo, desde 21 de abril de 2016 até 23 de julho de 2019. Então estamos estudando o livro de Zacarias, cujo pano de fundo histórico é o mesmo do profeta Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como vimos em Ageu, mas ele também encorajava o povo quanto a Jerusalém ser o local, num futuro de médio prazo, para o reino de Deus. Estamos na primeira parte e no 6º capítulo. A primeira parte, ela começou no capítulo 1 e vai até o capítulo 8. Nós estamos no capítulo 6. Como já dissemos, desde o primeiro versículo até o 8º capítulo, estaremos vendo as profecias que foram entregues aos primeiros a retornarem do exílio, enquanto lutavam com o desafio de reconstruir o templo. Nós chamamos essa primeira parte de as profecias com aplicação imediata. E ela foi dividida em 5 sessões, e nós estamos na sessão C, que são as 8 visões noturnas, em continuação. Já falamos que essas 8 visões, Zacarias recebeu a respeito do que Deus faria com relação às dificuldades daqueles que retornaram, o que eles iriam enfrentar. E nós dividimos também essa parte em sessões, e nós estamos vendo a 8ª parte dela, que são os 4 carros e o sumo sacerdote, que é a última parte dessa sessão. Essa é a sua 8ª e a sua última visão daquela noite, a visão dos 4 carros e do sumo sacerdote. Essa visão dos 4 carros corresponde aos 4 cavalos da primeira visão. Os 4 carros simbolizam os 4 ventos do céu. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, é improvável que a ordem e a cor dos cavalos tenham algum significado especial. O autor de Apocalipse lançou mão da figura dessas visões para retratar os 4 cavaleiros, lá em Apocalipse, no capítulo 6. Essa seção descreve os bem-sucedidos movimentos dos carros de guerra celestiais, numa posição que mantinha em segurança os que retornaram do exílio, dos ataques dos inimigos do norte. Zacarias olhou e viu diante dele 4 carruagens que tinham saído de 2 montanhas de bronze. A figura usada pelo profeta assemelha-se às imagens das montanhas do Antigo Oriente Próximo, que formam os pilares dos portões para o céu. Na primeira visão, os cavaleiros, deixaram a presença de Deus. Aqui, os carros são emissários do julgamento de Deus, que emergem de montanhas de bronze. É plausível que as montanhas de bronze correspondam aos pilares de bronze do templo. A ordem e as cores dos cavalos, todos vigorosos, são as seguintes. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, a terceira, cavalos brancos e a quarta, cavalos mainados. Zacarias, curioso, pergunta ao anjo que estava falando com ele o que representariam esses cavalos todos atrelados e vigorosos, e o anjo lhe respondeu que se tratavam dos 4 ventos, ou espíritos, conforme a NVI, do céu, que acabavam de sair da presença do soberano da terra. Com a palavra vento, também pode significar espírito,
Zacarias pode ter usado intencionalmente essa ambiguidade para declarar que, como os ventos cobrem a terra, assim os anjos divinos cobrem a terra com a presença de Deus. Cada um desses, puxando as suas respectivas carruagens, ia para uma direção dos pontos cardinais para percorrerem a terra, verso 7. Os cavalos impetuosos retratam a proximidade do julgamento divino. Deus ordenou que voltassem e percorressem a terra. O destaque ficou para os cavalos pretos que iam em direção à terra do norte. O norte aqui representa a maior ameaça da época contra Israel, que seria o Império Persa. A geografia de Canaã fazia com que qualquer ataque vindo do leste tivesse de ser feito pelo norte. Assim, um ataque do Império Persa viria do norte. O anjo lhe disse que aqueles que foram para a terra do norte deram repouso ao seu espírito. Essa expressão também pode ser traduzida como meu espírito, fazendo referência a um ser angelical. A ideia é que os carros chegaram e garantiram a segurança de Israel no norte da sua fronteira. A coroação de Josué. Essa seção fala dos resultados da segurança que Deus garantiu à comunidade restaurada. A coroação simbólica de Josué, o sumo sacerdote. A partir do verso 9, o Senhor ordena ao seu profeta para tomar prata e ouro dos exilados Eudai, Tobias e Gedaías que chegaram da Babilônia, e no mesmo dia ir à casa de Josias, filho de Sofonias, que faria uma coroa para ser colocada na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Seria para entregar a palavra de Deus para ele, dizendo que ele seria o renovo e que ele sairia do seu lugar para construir o templo do Senhor, no verso 12. Como acontece com muitas das profecias de Zacarias, o contexto imediato deixa claro que o termo se refere mesmo a Josué. Por outro lado, Zacarias já havia declarado que Josué e seus companheiros eram símbolos das coisas que haviam de vir. Ou seja, suas ações, na melhor das hipóteses, marcavam o início das bênçãos e dos julgamentos que aconteceriam com a vinda do grande filho de Davi. Assim, não é de admirar-se que o termo também se refira ao Messias. Isaías usou o termo em 4:2 e também Jeremias 23:5, 6 e 33, de 15 a 16, como um título para o descendente davídico, que se assentaria no trono de Davi para governar. Os primeiros intérpretes judeus viram a renovo como um título, renovo como um título messiânico. O trabalho de Josué, como também de Zorobabel, prefigurou a obra de Cristo, nosso sumo sacerdote. Seria ele mesmo que sairia do seu lugar e construiria o templo. Verso 12. Ele mesmo afixará o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Josué trabalhou ao lado de Zorobabel para reconstruir o templo. Esse fato prefigurou a obra do Messias. Na qualidade de rei do povo de Deus, o Messias também construiria o templo. Zacarias encorajou os judeus da sua época ao mostrar que as ações tomadas naqueles dias antecipariam e se moveram em direção da plena restauração que aconteceria com o Messias. O Novo Testamento, conforme nós estamos vendo, mostra que Jesus começou a reconstrução do templo por meio da ressurreição do seu corpo. Ele continua a cumpri-la com o Espírito Santo por meio da igreja. E ele vai cumpri-la plenamente com a purificação dos novos céus e terra, e da nova terra como local da habitação de Deus. Zacarias 6 começa dizendo que de novo levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 carros que saíam dentre os montes, e estes montes eram montes de bronze. Esse é o verso de número 1. E o verso 15, encerrando o capítulo 6, e aqueles que estão longe virão, e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá, se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus. Além de construir o templo, ele seria revestido de majestade e se assentaria em seu trono para governar, e haveria harmonia entre os dois. A coroa, então, seria para Eudai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Assim, de longe, viriam ajuda para a construção do templo do Senhor. Os profetas já haviam estabelecido que os gentios haveriam de se unir a Israel para servir ao Senhor.
Ageu também indicou que a riqueza dos gentios encheria o templo, conforme Ageu 2,7 e conforme 1 Reis, no capítulo 5. Amanhã veremos o capítulo de número 7 do livro de Zacarias, que não adianta adorar quando se é desobediente. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você acompanhar nossas atualizações, curte, compartilha, divulga. Conheça nosso blog e site, onde tem a parte escrita jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, todo o nosso material, livro, bíblias, conheça lá, www.osemeadores.com.br. Também nosso programa de rádio, às 8h30, Momento Missionário. Todos os dias, radio.osemeadores.com. Todos os dias estamos lá com Palavra de Deus e oração. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Agradecemos sua presença e amanhã conte conosco aqui com Zacarias 7. Nunca deixando de apresentar um capítulo, sempre um capítulo novo no seu canal. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.